Irmã, você está cansada de contar moedas? Cansada de sempre faltar dinheiro no final do mês? Cansada de ver outras pessoas prosperando enquanto você luta para pagar as contas básicas? Hoje, eu tenho uma palavra profética direta do trono de Deus para você. Uma palavra que vai quebrar ciclos de escassez que talvez tenham acompanhado sua família por gerações. Uma palavra que vai abrir comportas celestiais sobre sua vida financeira. Deus está dizendo: sua temporada de escassez acabou. Isso não é pensamento positivo, isso não é autoajuda. Isso é uma declaração profética do Deus que possui o ouro e a prata, que é dono do gado sobre 1000 montados, que fez você herdeira de todas as riquezas celestiais. Mas antes de você sair correndo para gastar o que ainda não tem, você precisa entender que existe uma diferença entre milagre e mudança de temporada. Milagre é pontual, temporada é permanente. Milagre resolve uma crise, mudança de temporada transforma um destino. E o que você vai ouvir hoje não é sobre um milagre financeiro, é sobre uma mudança completa na sua relação com a prosperidade. É sobre você sair da mentalidade de escassez e entrar na mentalidade de abundância que Deus sempre quis que você tivesse. Porque existe uma diferença entre uma mulher que recebe bênçãos esporádicas e uma mulher que vive na prosperidade contínua. A primeira ainda pensa como pobre, a segunda pensa como filha do rei. Se você está pronta para fechar definitivamente o capítulo da escassez na sua vida, se você está disposta a abraçar a abundância que Deus preparou para você, fique até o final, porque o que você vai ouvir pode ser o divisor de águas entre a vida financeira que você tem vivido e a vida de prosperidade que Deus sempre sonhou para você. Sua temporada de escassez acabou e é hora de você acreditar nisso. A primeira coisa que precisamos quebrar é a mentalidade de escassez. Porque você pode ter dinheiro na conta e ainda ter mente de pobre. Você pode receber bênçãos financeiras e ainda pensar como quem não merece prosperidade. A mentalidade de escassez não é apenas sobre dinheiro, é sobre como você se vê, como você se relaciona com as bênçãos de Deus, como você enxerga seu futuro financeiro. Vamos identificar os sinais da mentalidade de escassez. Primeiro sinal: você sempre espera o pior financeiramente. Não vai dar certo, vai faltar dinheiro, alguma coisa vai dar errado. Essa expectativa negativa atrai exatamente aquilo que você teme. Segundo sinal: você se sente culpada quando gasta dinheiro, mesmo em necessidades básicas. Será que eu deveria ter comprado isso? Talvez fosse melhor economizar. Essa culpa revela que você não se vê como merecedora de coisas boas. Terceiro sinal: você tem medo de sonhar grande financeiramente. Isso não é para mim. Gente como eu não prospera. Melhor não criar expectativas. Esse medo limita o que Deus pode fazer na sua vida. Quarto sinal: você sempre foca no que falta, nunca no que tem. Em vez de agradecer pelo que Deus já providenciou, você fica obcecada com o que ainda não chegou. Quinto sinal: você acredita que prosperidade é pecado. Dinheiro é a raiz de todo mal. Jesus era pobre. Cristão tem que ser humilde financeiramente. Estas crenças religiosas bloqueiam as bênçãos de Deus. Mulher de Deus, essas mentalidades não vieram de Deus. Elas vieram de experiências de escassez, de ensinamentos religiosos distorcidos, de ciclos familiares de pobreza. Mas hoje elas vão ser quebradas. Vamos olhar para a viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Ela estava na sua última refeição. Tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estava preparando a última comida para ela e o filho antes de morrerem de fome. Quando Elias chegou e pediu comida, ela poderia ter respondido: "Você não está vendo que eu não tenho nada? Você não percebe que estou na miséria?" Essa seria a resposta da mentalidade de escassez. Mas ela fez algo revolucionário. Ela deu o pouco que tinha primeiro para o homem de Deus. E o que aconteceu? A farinha e o azeite não acabaram mais. Ela entrou numa temporada de provisão sobrenatural que durou anos. A diferença não foi nas circunstâncias. Ela continuou sendo viúva, continuou sendo pobre externamente. A diferença foi na mentalidade. Ela parou de pensar como quem não tem e começou a agir como quem confia no Deus da provisão. Quando você quebra a mentalidade de escassez, você para de atrair escassez. Quando você muda a sua forma de pensar sobre dinheiro, você muda a sua realidade financeira. Mas isso não acontece da noite para o dia. A mentalidade de escassez foi construída ao longo de anos, às vezes de gerações. Ela precisa ser desconstruída conscientemente, deliberadamente.
Comece observando seus pensamentos sobre dinheiro. Quando você pensa em contas, qual é sua primeira reação? Quando você vê algo que quer comprar, o que passa pela sua cabeça? Quando alguém fala de prosperidade, como você se sente? Essas reações revelam sua mentalidade real. E se ela for de escassez, você precisa renová-la através da palavra de Deus. Romanos 12:2 diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento." Sua mente precisa ser renovada para a mentalidade de abundância que Deus tem. Pare de pensar como órfã e comece a pensar como filha do rei. Pare de agir como mendiga e comece a agir como herdeira. Sua temporada de escassez acabou, mas você precisa renovar sua mente para receber a abundância que Deus preparou. Agora vou te mostrar os sinais proféticos de que sua temporada de escassez realmente acabou. Porque Deus não muda a temporada sem dar sinais. Ele sempre avisa seus filhos quando algo novo está para acontecer. Primeiro sinal: você está ouvindo esta mensagem. Não é coincidência você estar aqui hoje. Deus direcionou você para ouvir esta palavra porque Ele quer confirmar que uma nova temporada está começando na sua vida financeira. Quando Deus está prestes a fazer algo novo, Ele sempre envia sua palavra primeiro. Antes de abrir o Mar Vermelho, Ele falou com Moisés. Antes de multiplicar os pães, Jesus falou com os discípulos. Antes de mudar sua situação financeira, Ele está falando com você agora. Segundo sinal: você tem sentido inquietação com sua situação atual. Tem sentido que não pode mais aceitar viver assim. Essa inquietação não é descontentamento carnal, é o Espírito Santo te preparando para algo maior. Terceiro sinal: você tem tido sonhos ou visões sobre prosperidade. Tem se visto em situações melhores, com mais recursos, abençoando outras pessoas. Esses sonhos não são fantasias, são revelações proféticas do que Deus está preparando. Quarto sinal: oportunidades inesperadas têm aparecido. Pode ser uma proposta de trabalho, uma ideia de negócio, um convite para uma sociedade. Essas oportunidades são portas que Deus está abrindo para sua nova temporada. Quinto sinal: você tem sentido fé crescendo no seu coração para coisas maiores. Coisas que antes pareciam impossíveis, agora parecem possíveis. Essa fé não é presunção, é confirmação de que Deus está expandindo sua capacidade de receber. Sexto sinal: pessoas têm profetizado prosperidade sobre sua vida. Líderes espirituais, amigos ungidos, até pessoas que mal te conhecem têm falado sobre bênçãos financeiras chegando. Deus usa pessoas para confirmar o que Ele está fazendo. Sétimo sinal: você tem sentido compaixão crescente pelos necessitados. Tem visto pessoas em dificuldades e sentido vontade de ajudar. Deus está preparando seu coração para ser canal de bênção, porque Ele só prospera quem vai abençoar outros. Vamos olhar para a história de Ruth. Ela estava numa temporada de escassez total. Viúva, estrangeira, dependendo da caridade alheia para sobreviver. Mas havia sinais de que sua temporada estava mudando. Primeiro, ela tomou uma decisão de fidelidade, seguir Noemi em vez de voltar para sua terra. Segundo, ela teve coragem de trabalhar nos campos de cevada. Terceiro, ela por acaso foi parar no campo de Boaz, um homem próspero e temente a Deus. Esses não eram acasos, eram sinais de que Deus estava orquestrando uma mudança na vida dela. E no final, ela saiu da pobreza extrema para se tornar esposa de um dos homens mais ricos da região. Mulher de Deus, se você está reconhecendo esses sinais na sua vida, não os ignore. Deus está te preparando para uma nova temporada. Ele está abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Mas aqui está algo importante. Reconhecer os sinais é só o começo. Você precisa cooperar com o que Deus está fazendo. Você precisa agir em fé, tomar decisões alinhadas com a nova temporada, preparar-se para receber o que Ele está enviando. Ruth não ficou esperando passivamente. Ela trabalhou, ela se posicionou, ela tomou iniciativas. E foi essa cooperação com o plano divino que acelerou sua transformação. Mulher de Deus, se você está reconhecendo esses sinais na sua vida, não os ignore. Deus está te preparando para uma nova temporada. Ele está abrindo portas que nenhum homem pode fechar.
Mas aqui está algo importante. Reconhecer os sinais é só o começo. Você precisa cooperar com o que Deus está fazendo. Você precisa agir em fé, tomar decisões alinhadas com a nova temporada, preparar-se para receber o que Ele está enviando. Ruth não ficou esperando passivamente. Ela trabalhou, ela se posicionou, ela tomou iniciativas. E foi essa cooperação com o plano divino que acelerou sua transformação. Se Deus está sinalizando mudança na sua vida financeira, coopere com Ele. Busque conhecimento, desenvolva habilidades, tome decisões sábias, posicione-se estrategicamente. Sua temporada de escassez acabou, mas você precisa agir como alguém que acredita nisso. Você precisa se preparar para a abundância que está chegando. Agora, precisamos falar sobre as fortalezas espirituais que mantêm as pessoas presas na escassez. Porque não basta Deus querer te abençoar, você precisa estar livre das amarras que impedem essas bênçãos de chegarem até você. Fortaleza é um sistema de pensamentos e crenças que se opõe ao conhecimento de Deus. No caso das finanças, são mentalidades que contradizem o que Deus diz sobre prosperidade. Primeira fortaleza: dinheiro é a raiz de todo mal. Essa é uma distorção de 1 Timóteo 6,10 que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Dinheiro não é mal, o amor desordenado ao dinheiro é que é perigoso. Deus criou o ouro e a prata, Ele é dono de tudo, Ele não criou algo maligno. O problema não está no dinheiro, está no coração das pessoas que fazem dele um ídolo. Segunda fortaleza: Jesus era pobre, então cristãos devem ser pobres. Isso é mentira teológica. Jesus não era pobre, ele tinha uma equipe de pessoas que o sustentavam financeiramente, Lucas 8, 1-3. Ele tinha um tesoureiro, Judas, ele pagava impostos, ele oferecia banquetes. Jesus se fez pobre espiritualmente para nos enriquecer espiritualmente. 2 Coríntios 8:9 não está falando de pobreza financeira, está falando de humilhação espiritual para nossa exaltação. Terceira fortaleza: Deus me ama mais quando estou sofrendo. Essa é uma mentalidade masoquista que não tem base bíblica. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Salmo 35:27 diz que Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Quarta fortaleza: eu não mereço prosperidade. Essa fortaleza vem de baixa autoestima espiritual. A verdade é que você não merece por seus próprios méritos, mas você merece por causa do sangue de Jesus. Ele te fez digna de todas as bênçãos celestiais. Quinta fortaleza: se eu prosperar, vou me afastar de Deus. Essa é uma mentira que o inimigo usa para manter você na escassez. A prosperidade não afasta de Deus, a falta de caráter é que afasta. Abraão era próspero e amigo de Deus. Davi era rico e homem segundo o coração de Deus. Vamos olhar para a história de Jó. Ele era o homem mais próspero do Oriente e também o mais temente a Deus. Sua prosperidade não o afastou de Deus, ela foi resultado da sua intimidade com Deus. Quando Satanás quis atacar Jó, ele não atacou primeiro a prosperidade, ele atacou primeiro a proteção divina, porque sabia que a prosperidade de Jó era consequência da bênção de Deus sobre ele. E no final da história, Deus restaurou Jó com o dobro do que ele tinha antes. Isso mostra que Deus não tem problema com seus filhos sendo prósperos. Mulher de Deus, essas fortalezas precisam ser derrubadas da sua mente. Elas são muralhas que impedem as bênçãos de Deus de chegarem até você. Como derrubar essas fortalezas? Através da renovação da mente com a palavra de Deus. Você precisa substituir as mentiras por verdades bíblicas. Em vez de dinheiro é mal, confesse: dinheiro é ferramenta para o reino. Em vez de não merece prosperidade, declare: sou herdeira de Deus. Em vez de prosperidade afasta de Deus, diga: prosperidade me capacita a abençoar outros. Segundo Coríntios 10:4-5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Suas armas para destruir essas fortalezas são espirituais: oração, jejum, confissão da palavra, renovação da mente. Use essas armas consistentemente até que toda mentalidade contrária à prosperidade seja derrubada. Lembre-se, Deus quer te abençoar, mas Ele não vai forçar bênçãos sobre alguém que tem fortalezas mentais
espirituais contra elas. Você precisa cooperar com ele, destruindo essas barreiras internas. Sua temporada de esquecer acabou, mas você precisa se livrar de tudo que pertence à temporada passada. Isso inclui mentalidades, crenças e fortalezas que mantinham você presa na pobreza. Agora, vou te ensinar as leis espirituais que governam a prosperidade. Porque Deus não opera no caos, Ele criou leis que regem tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E existem leis específicas para a área financeira. Primeira lei, a lei da semeadura. Lucas 6,38 diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Isso não é barganha com Deus, é lei espiritual. Quando você semeia, você ativa o princípio da multiplicação. Mas muitas pessoas querem colher sem semear, querem receber sem dar. A viúva de Sarepta semeou sua última refeição e colheu provisão sobrenatural. A viúva pobre semeou suas 2 pequenas moedas e Jesus disse que ela deu mais que todos os ricos. Mas atenção, não é qualquer semeadura que ativa essa lei. Precisa ser semeadura com fé, com sacrifício, com coração alegre. Precisa ser semeadura que custa algo, que exige fé. Segunda lei, a lei da fidelidade. Malaquias 3,10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. O dízimo não é apenas obrigação religiosa, é chave que abre as comportas celestiais. Quando você é fiel no dízimo, você está reconhecendo que Deus é seu provedor, você está honrando Ele como Senhor das suas finanças. Mas muitas pessoas dizem, quando eu tiver mais, vou dizimar. Isso é pensamento invertido. Você dizima para ter mais, não tem mais para dizimar. Terceira lei, a lei do trabalho. Provérbios 10,4 diz: O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Deus abençoa o trabalho, não a preguiça. Ele multiplica o esforço, não a passividade. Você pode orar, jejuar, dizimar, mas se não trabalhar com diligência, não vai prosperar. A prosperidade bíblica não é loteria espiritual, é resultado de fé combinada com trabalho, de oração combinada com ação, de confiança em Deus combinada com responsabilidade pessoal. Quarta lei, a lei da sabedoria. Provérbios 24, 3-4 diz: Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todos os bens preciosos e agradáveis. Sabedoria financeira é fundamental para manter a prosperidade. Muitas pessoas recebem bênçãos, mas as perdem por falta de sabedoria. Elas gastam mais do que ganham, fazem investimentos ruins, não planejam o futuro. Deus quer te dar sabedoria para administrar bem o que Ele te der. Peça sabedoria, busque conhecimento, aprenda sobre finanças, desenvolva inteligência financeira. Quinta lei, a lei da generosidade. Provérbios 11:25 diz: A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Deus prospera pessoas generosas, porque Ele sabe que elas vão usar a prosperidade para abençoar outros. Ele não dá recursos para pessoas egoístas acumularem, mas para pessoas generosas distribuírem. Quando você desenvolve coração generoso, você se torna candidata à prosperidade divina, porque Deus pode confiar em você para ser canal de bênção. Vamos olhar para Abraão. Ele operava nessas 5 leis. Era dizimista, deu dízimo a Melquisedeque, era trabalhador, cuidava de rebanhos, era sábio, fazia bons negócios, era generoso, ofereceu o melhor para Ló, era semeador, ofereceu Isaque. E qual foi o resultado? Gênesis 13:2 diz que Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Ele se tornou uma das pessoas mais prósperas da sua época. Mulher de Deus, essas leis não são sugestões, são princípios que governam o reino de Deus. Quando você opera nelas, você ativa a prosperidade divina. Quando você as ignora, você bloqueia as bênçãos.
Sua temporada de escassez acabou, mas você precisa aprender as leis da nova temporada. Você precisa operar nos princípios que governam a prosperidade bíblica. Não tente burlar essas leis, não procure atalhos. Opere nelas com fidelidade e consistência e você verá a mão de Deus multiplicando tudo na sua vida. Agora, vamos falar sobre como se preparar para receber a abundância que Deus está enviando. Porque uma coisa é Deus querer te abençoar, outra coisa é você estar preparada para administrar essas bênçãos. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas não se preparam para ela. E quando as bênçãos chegam, elas as perdem rapidamente por falta de preparo. Primeira área de preparo: mentalidade. Você precisa pensar como próspera antes de se tornar próspera. Precisa se ver como administradora das riquezas de Deus, não como mendiga esperando esmolas. Comece a tomar decisões como alguém que tem abundância. Isso não significa gastar o que não tem, significa pensar estrategicamente, planejar a longo prazo, investir em seu crescimento. Segunda área: conhecimento. Oséias 4:6 diz: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento." Você precisa se educar financeiramente, precisa aprender sobre investimentos, sobre empreendedorismo, sobre administração. Deus não vai te dar 1 milhão se você não sabe administrar nem 1.000. Ele te prepara gradualmente, te ensina através de quantias menores, para depois confiar quantias maiores. Terceira área: caráter. A prosperidade revela o caráter. Se você tem caráter fraco, a prosperidade vai te destruir. Se você tem caráter forte, a prosperidade vai te potencializar. Desenvolva integridade, honestidade, generosidade, responsabilidade. Essas qualidades são fundamentais para manter a prosperidade que Deus vai te dar. Quarta área: relacionamentos. Provérbios 27:17 diz: "Ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo." Você precisa se relacionar com pessoas que pensam grande, que têm visão de prosperidade. Afaste-se de pessoas que vivem reclamando da vida, que têm mentalidade de escassez, que criticam quem prospera. Cerque-se de pessoas que te inspirem a crescer. Quinta área: propósito. Deus te prospera com propósito. Ele não te dá recursos apenas para você consumir, mas para você cumprir o chamado que Ele colocou na sua vida. Descubra qual é seu propósito, qual é sua missão, como Deus quer usar você para impactar o mundo. Quando você tem propósito claro, Deus libera recursos para você cumprir esse propósito. Vamos olhar para José. Antes de se tornar governador do Egito, ele passou por um processo de preparo. Foi escravo na casa de Potifar, onde aprendeu administração. Foi preso, onde desenvolveu caráter. Foi intérprete de sonhos, onde descobriu seu dom. Quando chegou a hora da promoção, ele estava preparado. Ele tinha a mentalidade, o conhecimento, o caráter, os relacionamentos e o propósito necessários para administrar as riquezas de uma nação. Mulher de Deus, Deus está te preparando da mesma forma. Cada desafio que você tem enfrentado, cada lição que tem aprendido, cada habilidade que tem desenvolvido, tudo isso é preparo para a prosperidade que está chegando. Não desperdice o tempo de preparo. Use-o para se fortalecer, para crescer, para se capacitar. Porque quando a abundância chegar, você vai estar pronta para recebê-la e administrá-la com sabedoria. Lembre-se, Deus não está apenas mudando sua situação financeira. Ele está te transformando numa pessoa capaz de manter e multiplicar a prosperidade que Ele vai te dar. Sua temporada de escassez acabou, mas sua temporada de preparo para a abundância está apenas começando. Coopere com esse processo. Permita que Deus te prepare completamente para o que Ele está planejando para a sua vida. Agora, eu vou fazer um decreto profético sobre sua vida financeira. E quando a palavra profética é liberada com fé e autoridade, ela tem poder para quebrar maldições e estabelecer bênçãos. Em nome de Jesus, eu decreto que sua temporada de escassez acabou hoje. Eu decreto que toda maldição de pobreza sobre sua vida e sua família está quebrada agora. Toda fortaleza de escassez está sendo derrubada neste momento.
Eu profetizo que portas de provisão estão se abrindo para você. Oportunidades de trabalho, de negócios, de investimentos estão sendo liberados do céu. Eu declaro que você vai prosperar em tudo que suas mãos tocarem. Seus projetos vão dar certo, seus investimentos vão multiplicar, suas ideias vão gerar recursos. Eu declaro que você não vai mais passar necessidade, que suas contas vão ser pagas em dia, que você vai ter abundância para suas necessidades e ainda vai sobrar para abençoar outros. Eu profetizo que você vai sair da classe de quem recebe para a classe de quem doa, que você vai se tornar canal de bênção na vida de muitas pessoas. Eu decreto que sabedoria financeira está sendo derramada sobre você, que você vai tomar decisões certas, que você vai investir nos lugares certos, que você vai multiplicar tudo que Deus colocar nas suas mãos. Em nome de Jesus, eu cancelo toda a palavra de escassez que foi falada sobre sua vida. Eu anulo todo o decreto de pobreza, eu quebro toda a maldição hereditária de falta de dinheiro. E eu estabeleço sobre você a bênção de Abraão, a prosperidade de José, a abundância de Salomão, a multiplicação de Davi. Sua temporada de escassez acabou, sua temporada de abundância começou, e nada nem ninguém pode impedir o que Deus determinou para sua vida. Receba essa palavra com fé, declare amém e prepare-se para ver a mão de Deus transformando completamente sua realidade financeira. Agora, como você vai cooperar com essa mudança de temporada que Deus está fazendo na sua vida? Primeiro, mude sua confissão. Pare de falar escassez e comece a confessar a abundância. Minha temporada de escassez acabou. Eu ando na prosperidade de Deus. Sou abençoada financeiramente. Segundo, tome uma atitude de fé. Faça algo que demonstre que você acredita na mudança. Pode ser se inscrever num curso, começar um projeto, fazer um investimento pequeno, mas significativo. Terceiro, seja fiel no pouco. Administre bem o que você tem agora. Seja fiel no dízimo, seja sábia nos gastos, seja generosa com quem precisa. Quarto, busque conhecimento, invista em sua educação financeira, leia livros, faça cursos, aprenda com pessoas prósperas. Quinto, desenvolva relacionamentos estratégicos, conecte-se com pessoas que podem te ensinar, te inspirar, te abrir portas. Sexto, mantenha-se em oração, continue buscando a direção de Deus para cada decisão financeira. Ele quer te guiar no caminho da prosperidade. Sétimo, seja paciente, mas persistente. Mudanças de temporada não acontecem da noite para o dia, mas quando começam, são irreversíveis. Mulher de Deus, sua temporada de escassez acabou. Isso não é desejo, é decreto profético. Isso não é esperança, é realidade espiritual que vai se manifestar no mundo físico. Deus está fazendo algo novo na sua vida financeira. Ele está abrindo comportas celestiais sobre você. Ele está liberando recursos que estavam retidos. Ele está quebrando ciclos de pobreza que talvez tenham durado gerações. Mas lembre-se, com grande bênção vem grande responsabilidade. Deus está te prosperando para você ser canal de bênção. Ele está te enriquecendo para você financiar o reino. Ele está te dando abundância para você impactar vidas. Não seja egoísta com a prosperidade que está chegando. Seja generosa, seja grata, seja fiel e use tudo que Deus te der para a glória dele. Sua temporada de escassez acabou. Sua temporada de abundância começou e nada pode impedir o que Deus determinou para sua vida. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com outras mulheres que estão na escassez. Inscreva-se no canal para mais palavras proféticas e lembre-se, você é filha do rei, herdeira do reino, destinada à prosperidade. Que Deus confirme essa palavra na sua vida com sinais, maravilhas e milagres financeiros. Em nome de Jesus, amém.